Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, sabe? São anotações, trechos baseados num texto chamado 17 Perguntas que Mudaram Minha Vida. A fonte conta como algumas perguntas específicas, feitas assim, em momentos-chave, levaram a umas viradas bem grandes na vida e carreira do autor. E o nosso papo aqui é tentar entender como esse ato, de perguntar diferente, pode mexer com as nossas certezas, talvez quebrar umas regras que a gente nem percebe que segue e, quem sabe, abrir caminhos novos. A fonte tem uma ideia central bem forte. A realidade é amplamente negociável. Tipo, muitas limitações são mais frágeis do que a gente pensa. E isso é fundamental, né? Toca num ponto-chave, a autorreflexão. Sair do piloto automático. O material sugere justamente isso, desafiar o status quo, o jeito como as coisas são. É um passo, assim, crucial para crescer. Seja na vida pessoal, seja no trabalho. Não é por acaso que a fonte até lembra aquela frase, acho que do Mark Twain, né? Sempre que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. É um lembrete constante para a gente pensar por conta própria. Um lembrete poderoso mesmo. Bom, para a gente começar a explorar isso, vamos pegar a primeira pergunta que ele destaca, lá de 2000. A pergunta era: e se eu fizesse o oposto por 48 horas? Ele conta que no início da carreira, vendendo tecnologia, estava naquela luta do cold calling, sabe? Ligada às 9 às 17. E o que acontecia? Só barreira. Secretária, assistente, não chegava em quem decidia. Ah, o clássico filtro, né? Super comum. Exato. Aí veio a experiência oposta. Testar ligar só em horários bem fora do padrão, das 7h da manhã e depois das 18 às 19h30, só por 2 dias. E aí? Deu certo. Conseguiu falar direto com os CEOs, os CTOs, aí ele pegou essa lógica e aplicou em outras coisas, tipo só fazer perguntas em vez de dar discurso de venda, só mais como engenheiro, mandar uns e-mails menos impositivos, sabe? E viu o resultado. Interessante. O ponto aqui não é só fazer o oposto porque sim, né? Mas entender por que funcionou. Muitas vezes a gente segue um script, uma convenção, sem nem pensar se ainda faz sentido. Ele viu que o horário comercial era justamente o pico da barreira. Invertendo a lógica, ele achou um espaço menos disputado. Isso mostra como é importante testar as variáveis, sabe? Não seguir a manada cegamente. É quase um pensamento lateral aplicado ali na prática do dia a dia. Totalmente. E essa coisa de quebrar o padrão, de pensar diferente, parece que continua nas outras perguntas. Vamos para outra, essa é de 2004. É uma pergunta que força uma priorização assim extrema. Se eu pudesse trabalhar apenas 2 horas por semana no meu negócio, o que eu faria? Uau! Só 2 horas? Pois é. Ele conta que estava se sentindo soterrado, sabe? Muito trabalho. E a pergunta funcionou como um mecanismo de força, ele diz, inspirado no princípio 80-20, na lei de Pareto, e num livro chamado E-Myth Revisited. A ideia era forçar a enxergar o que era realmente essencial. O famoso 80-20. 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços, né? Isso. E a partir dessa pergunta, as ações foram bem diretas. Primeiro, mapear quais eram os 20% de clientes ou produtos que davam 80% do lucro. Depois, tomar umas decisões difíceis, tipo demitir cliente que dava muito trabalho e pouco retorno. Nossa, essa é corajosa. Sim. Automatizar o que dava para a maioria e focar a energia nos poucos clientes que valiam mais a pena e davam menos dor de cabeça. Foi tipo cortar o ruído, sabe? Faz todo sentido. A teoria do 80-20 é até simples, né? Mas colocar em prática, aí que o bicho pega. Essa pergunta força essa aplicação, de forma bem honesta e brutal até. Não é só identificar os 20%, é agir em cima disso. É ter a disciplina de cortar os outros 80% que só consomem tempo. A gente se apega, né? Mesmo as tarefas menores, aos camundongos, como ele vai falar depois. Exato. A execução que é o desafio. E falando em cortar, em eliminar, tem uma outra pergunta que ele usou muito, principalmente dando consultoria para startups ali por 2008, 2009. A pergunta era:
E se eu só pudesse subtrair para resolver problemas? Subtrair? Interessante. Geralmente a gente pensa em adicionar, né? Pois é, a lógica era inverter. Antes de perguntar o que a gente precisa colocar a mais, perguntar o que dá para tirar, o que dá para simplificar. Ele até cita um exemplo de uma startup Gemini, que depois virou Daily Burn. Eles não tinham grana para refazer o site todo, então focaram em tirar coisa. Eliminaram uns 70% dos links e botões ali na primeira tela, para focar no que era mais importante para o clique. E funcionou. Demais. As conversões melhoraram 21,1%. 21%. Só tirando coisa. E ele aplicou isso para a vida pessoal também, com a pergunta: o que eu deveria colocar na minha lista de coisas a não fazer? Isso é muito poderoso. Ilustra bem o poder da simplificação. A gente vive num mundo que tende a adicionar, né? Mais função, mais tarefa, mais tudo. A subtração te força a ir na essência. Tirar o que está atrapalhando, o que distrai. É como dizia o Le Corbusier, algo tipo, simplificar não é empobrecer, é condensar o pensamento. Tirar o supérfluo pode trazer uma clareza e uma eficácia que às vezes a gente nem imagina. Uma ótima perspectiva essa. Clareza pela remoção. Agora, mudando um pouco a direção, para umas questões que misturam grana e estilo de vida. Tem um conjunto de perguntas também lá de 2004. Foi uma época que o autor estava até bem de dinheiro, mas esgotado. Ah, o clássico burnout do sucesso, né? Tipo isso. Aí vieram as perguntas. O que eu faria, teria ou seria se tivesse 10 milhões de dólares? E, talvez mais importante, qual é minha verdadeira RMM, minha receita mensal meta? Ele descreve a rotina na época. 15 horas de trabalho por dia, muito café, relacionamento terminando, um caos. Nossa, pesado. E a ideia da RMM era justamente sair do número abstrato, tipo 10 milhões, e calcular o custo mensal real daquela vida dos sonhos que ele estava adiando para se aposentar. Quanto custaria por mês viver aquelas coisas que ele imaginava? Viajar, aprender algo, ter tempo livre. E qual foi a descoberta? A surpresa foi que muitas dessas coisas eram bem mais baratas do que ele pensava. Não precisava dos 10 milhões para começar a viver aquilo. Isso levou ele a questionar: será que eu preciso mesmo de mais dinheiro ou o que eu preciso é de mais tempo e mais mobilidade? Foi tipo um clique, sabe? Para começar a pensar em como ser feliz agora, não só bem-sucedido num futuro distante. Esse exercício de colocar no papel, de quantificar a vida dos sonhos, é muito bom. Porque desmistifica, né? Esses números enormes, 10 milhões, parecem inatingíveis. Mas quando você quebra em custo mensal para o estilo de vida que você realmente quer, às vezes a gente vê que é bem mais pé no chão, permite reavaliar as trocas que a gente faz, quanto tempo, quanta energia a gente está dando por um dinheiro que talvez nem precise para viver bem. Ajuda a definir o que é suficiente para cada um. Isso, definir o suficiente. Parece central aí. E para ajudar a focar o esforço do dia a dia de um jeito mais estratégico, a fonte traz uma analogia bem forte. O autor adaptou de uma figura política, Newt Gingrich. E o texto faz questão de dizer que leu isso num livro de estrategistas democratas, Carville e Begala. O foco é só na metáfora, tá? Nada de política aqui. Entendido. Qual é a analogia? A pergunta derivada é: estou caçando antílopes ou camundongos? Antílopes ou camundongos? A lógica é simples. Um leão gasta energia para caçar um camundongo, mas as calorias que ele ganha mal compensam o esforço. Se o leão só caçar camundongo, ele morre de fome. Ele precisa focar nos antílopes, nas presas grandes, que realmente valem a energia gasta. Faz sentido. Então a reflexão é: hoje, no meu dia, eu fiquei correndo atrás de camundongo ou eu fui caçar antílope? Tarefas pequenas versus tarefas de alto impacto. É uma metáfora excelente para a gente avaliar como está usando tempo e energia, que são os nossos recursos mais valiosos, né? Quantas vezes a gente se perde nos camundongos? Responder e-mail que não leva a nada, reunião improdutiva, microtarefinhas. Elas dão aquela sensação de estar ocupada, de fiz coisa hoje, mas não enchem o ponteiro nos objetivos grandes, nos antílopes. O problema é que camundongo é mais fácil de pegar, né? Dá uma gratificação rápida.
Distinguir esforço de impacto real é aí que está o pulo do gato. Essa distinção é chave mesmo. E quando o esforço parece demais, quando a coisa emperra, fica muito complicada. Aí tem outra pergunta, essa o autor usa mais recentemente, desde 2015. Como isso seria se fosse fácil? Como seria se fosse fácil? Gosto dessa. Ele usa quando se sente estressado, sobrecarregado ou percebe que está complicando as coisas sem necessidade. A ideia é que essa sensação de sobrecarga pode ser um sinal. Um sinal de que a gente está tornando algo mais difícil do que precisa ser. Talvez por achar que o caminho certo tem que ser duro, ou só porque a gente não parou para pensar num jeito mais simples. Tem pouco disso, né? Um certo viés, acho que especialmente em quem é muito ambicioso, de valorizar o esforço, a complexidade. Ah, se foi fácil, não foi bom o suficiente. Ou preciso me esforçar mais, ralar mais. Essa pergunta bate de frente com isso. Perguntar como seria se fosse fácil não é para buscar preguiça, né? É para buscar elegância, eficiência. Será que não tem um jeito mais direto? Uma ferramenta melhor? Alguém para ajudar? Ou só uma forma menos tensa de fazer que a gente ignora porque está presa na ideia do tem que ser difícil. É quase um convite para desafiar nossa própria ideia de esforço, né? E para fechar esse ciclo de reflexões, a fonte traz um princípio. Não é bem uma pergunta, é mais um reset de mentalidade. Ele aprendeu com a Jenny Sauerklein, co-criadora do Acro Yoga, e vem dos 9 princípios de harmonia do Brahma. O princípio é sem pressa, sem pausa. Sem pressa, sem pausa. Ele ilustra com uma analogia do Derek Sivers sobre andar de bicicleta, a diferença entre fazer um trajeto em 45 minutos tranquilo e em 43 minutos se matando é mínima no relógio, mas gigante na experiência. Dá para ter quase o mesmo resultado sem aquela tensão toda. Verdade. Ele até cita um lema dos Navy SEALs, devagar é suave, suave é rápido, e conclui que a definição dele de luxo mudou. Não é ter coisa, é se sentir sem pressa. Essa mentalidade sem pressa, sem pausa, fala de algo muito importante: a sustentabilidade. O ritmo frenético o tempo todo leva ao esgotamento, não tem jeito. Um ritmo consistente, focado, mas sem a ansiedade da pressa, pode ser mais agradável e, no fim das contas, até mais rápido ao longo prazo. Evita aqueles picos e vales de exaustão. Conecta com a ideia de achar o caminho fácil, no sentido de fluido, de eficiente, não de negligente. É sobre presença e constância. Bem colocado. Então, olhando para tudo isso que a gente conversou, fica bem claro o poder que tem em fazer perguntas para a gente mesmo, né? De forma intencional. Perguntas que forçam a gente a sair da caixa, tipo fazer o oposto, que ajudam a simplificar, como subtrair para resolver, que ajudam a definir o que a gente quer de verdade, o que é suficiente, como calcular a RMM, que direcionam nossa energia, tipo caçar antílopes, e que buscam caminhos mais fluidos, como seria fácil. Exato. E talvez o mais importante disso tudo não seja nem a lista das perguntas em si, mas cultivar o hábito de se questionar. Sabe, a prática contínua da introspecção, de analisar o que a gente está fazendo, no que a gente acredita, os caminhos que a gente está seguindo, é menos sobre achar a resposta certa e mais sobre se manter nesse estado de pergunta, de ajuste, de aprendizado constante. Ótima síntese. E para quem está acompanhando a gente, fica então uma provocação final, né? Inspirada nesse material todo. Pensando nos desafios, nas metas de agora, qual pergunta específica, talvez uma dessas que a gente falou, ou outra que surja daí, poderia destravar um jeito novo de ver ou de agir? Ou, pegando aquela ideia lá do começo, de que a realidade pode ser negociável. Qual o impossível aí na sua vida, pessoal ou profissional, que hoje parece uma parede, talvez mereça ser questionado e testado agora? Fica a reflexão.